Capítulo 8. Não se deve discutir com a tentação, meios de se desviar dela. Há potências que não poderemos vencer se as não atacarmos diretamente, seguindo uma conduta oposta à que elas sugerem. São desse número as que vêm do fundo da índole que se não domou. Se uma pessoa é sujeita à vaidade, à cólera, à sensibilidade, a essa mania que se chama antipatia, não superará essas paixões senão praticando nas ocasiões as virtudes que lhe são diretamente opostas. Não somente deve renunciar aos sentimentos que essas paixões lhe inspiram, mas deve também agir para mortificá-las. Se contentar com evitar certas ocasiões, não destruirá esses sentimentos desregrados. E nas ocasiões em que não as puder evitar, sucumbirá quase sempre. É praticando a humildade, a doçura, é renunciando-se a si mesmo, é indo ao encontro das pessoas contra quem se tem prevenções. É deste modo que se vibram nessas paixões golpes eficazes e poderosos que asseguram a derrota delas e que dão a vitória completa àquele que combate fielmente em todos os ataques. Mas também não há nada mais prejudicial do que o procedimento de certas almas nas tentações. Elas acreditariam ter algo a se exprobrar se não exaurissem em argumentações para destruir aquilo que a tentação lhes inspira. Entram, pois, em esclarecimento com a paixão que as ataca e à qual não faltam pretextos para se justificar. Assim aturam um combate longo e perigoso, combate que muitas vezes poderia ter sido terminado no momento se elas não houvessem entrado em disputa com um inimigo artificioso, ou que pelo menos lhes teria dado muito menos pena a suportar. Isso lhe sucede, sobretudo quando elas têm ideias contra a fé, contra a esperança, sentimentos contra a caridade. Elas querem assegurar-se das suas disposições interiores, combatendo diretamente a tentação. Essa maneira de proceder é uma fonte de penas, de perplexidades, é perigosíssima. Desde que se discute com a tentação ou sobre matérias difíceis, nas quais as dificuldades se fazem sentir sem custo e as respostas são difíceis de compreender por aqueles que carecem de luzes e de princípios nesse gênero, ou sobre coisas que lisonjeiam o amor próprio e que a malignidade natural aplaude, estamos no maior perigo de sucumbir. Assim se perdeu Eva. A tentação que entra na alma pelos sentidos e que lhe apresenta uma satisfação conforme a natureza, causa uma forte impressão. Não sendo sensível e não constrangendo a natureza aquilo que se lhe tem a opor, não causa quase certo nesta uma impressão semelhante, a menos que uma fé viva lhe dê força. Na perturbação em que nos achamos, às vezes essa fé tem dificuldades em se fazer sentir. E então já não opomos à paixão, senão uma fraca resistência. Aliás, em combatendo desse modo a paixão, damos-lhe uma atenção que a alimenta e que a torna mais sensível, de maneira que a todo instante parece que consentimos dela.
o que lança a alma numa perturbação e num embaraço do qual ela custa sair quando quer dar-se conta do seu procedimento. Em todas essas tentações, não há meio mais seguro para se colocar fora de alcance do que desviar sem demora a mente dessas ideias, ligando o coração a sentimentos de piedade. Se há na mente pensamentos que não dependem da vontade, a vontade também pode obrigar a mente a ocupar-se de certos objetos que a desviem daqueles que a tentação lhes apresenta. Aliás, nem sempre é necessário preferir aqueles que estão diretamente opostos à tentação. Desaprovamo-la suficientemente desde que nos volvamos para Deus por qualquer pensamento e por qualquer ato de virtude que seja. Cada um deve apegar-se àquilo que ordinariamente mais o sensibiliza ou impressiona. Uns, sensíveis aos sofrimentos de um Deus feito homem para salvar os homens, colocam-se ao pé da cruz de Jesus Cristo, ocupados desse Deus Salvador que, pelo sacrifício da sua vida infinitamente preciosa, expiou os pecados deles. Eles concebem um vivo pesar das suas faltas, das suas infidelidades e um grande horror a tudo que possa de novo crucificar no seu coração o seu bom mestre. Outros, retirando-se pelo pensamento no sagrado coração de Jesus, cujo socorro e misericórdia imploram, penetram-se dos sentimentos de bondade e de compaixão que esse divino Salvador por eles teve, para se excitarem à gratidão e à confiança que asseguram a sua fidelidade. Uns, mais sensibilizados pelo milagre do amor de Jesus Cristo, que quis dar-se a eles de maneira tão admirável na divina Eucaristia, servem-se dos sentimentos que esta misericórdia infinita lhes inspira para desviarem o seu coração de tudo que possa ofender um Deus tão bom. Outros, colocando-se em espírito no momento em que irão dar contas a Deus de todo o curso da sua vida, representam-se situados entre o céu e o inferno. Dizem assim incessantemente: se depois deste combate eu devesse comparecer no tribunal de Jesus Cristo, como quereria ter sustentado este combate? Ocupam-se vivamente desses objetos, tão interessantes para o homem, para o cristão, e tão capazes de os afastar de todo o mal. Compenetrado dessas verdades tão tocantes, tão impressionantes, o seu coração torna-se insensível ao objeto da tentação. A sua mente não se ocupa mais deles. Poucas tentações há que resistam muito tempo numa alma que, sem escutar as razões da imaginação escaldada pela paixão e sem se divertir em responder, animada de uma viva confiança, volve-se para Deus por sentimentos de amor e implora o socorro sob a proteção da Santíssima Virgem. Este exercício do amor de Deus enquanto durar o ataque é a defesa mais segura do coração. Este nunca será forçado enquanto se mantiver apegado a Deus por esse sentimento. Para tornar esse sentimento mais forte e mais duradouro, apliquemos a mente à consideração dos motivos que devem alimentá-lo e aumentá-lo. Logo o inimigo, confuso, abandonará o seu ataque. Se ele recomeçar o combate, poluemos em fuga pela mesma manobra.
Finalmente, trata-se, com a graça de Deus, de afastar da mente ou do coração as ideias e os sentimentos que põem em perigo. Mais fácil e mais seguramente conseguimos isso dando-lhes outro curso, outra ocupação. Há mesmo circunstâncias, quando as tentações são fortes e obstinadas, em que é oportuno, para se distrair delas, ocupar-se de alguma obra de espírito ou de corpo, cuidar de empregos ou de afazeres. Estas ocupações afastam da alma os objetos que as obsidiam e proporcionam-lhe a tranquilidade. Quando a calma volta, a mente e o coração elevam-se a Deus com mais liberdade. Prendem-se a Ele com muito mais força. Nesses combates, ponto essencial é não se perturbar. É não deixar enfraquecer a sua confiança em Deus, sobretudo resistir aos primeiros ataques. Se a mente e o coração são perturbados pelo temor, não sabem a que se apegar para se sustentar, a perturbação escurece as verdadeiras luzes. Neste estado já não se pensa em procurar socorro. O coração não sabe a que se resolver, porque a mente não lhe apresenta nada que seja capaz de animá-lo. É diária a experiência disto e estende-se às coisas temporais como às coisas espirituais. Vede esse homem que se acha num perigo, num ataque imprevisto. Fornecem-lhe meios de safar-se dele, mas ele não os vê. Tem as suas armas junto de si, mas procura-as sem as achar. Recebei o inimigo com mais segurança e tomareis mais medidas para lhe aparar os golpes. Vereis melhor os meios de vencê-lo. Empregareis esses meios com mais liberdade. Empregá-los-eis com mais vantagem. Afinal de contas, por que vos perturbardes? O demônio pode, na verdade, sugerir-vos tudo o que ele tem de mais perverso, porém não pode obrigar-vos a consentir nisso. O consentimento não depende dele, só depende de vós. Por que, pois, vos assustardes como fazeis, numa coisa em que sois absolutamente senhor, em que com o socorro da graça podeis sempre recusar o consentimento? Resisti, e nada tendes a temer de um inimigo que só pode vencer-vos quando bem o quiserdes. Esta segurança, dar-vos-la a confiança em Deus, se há não deixardes enfraquecer-se. Uma alma desanimada na tentação é uma alma meio vencida. Ela não faz mais senão fracos esforços, porque já não é sustentada por essas graças particulares que Deus só concede à confiança. Como haveria ela de tê-las, essas graças preciosas? Nesse estado, ela nem sequer pensa em pedi-las. Parece que Deus não é mais para ela o Deus forte, o Deus bom que pode, que quer sustentá-la. Entretanto, ela experimentaria essa bondade e esse poder se os invocasse com fé. Deus prometeu. Sua palavra é infalível. Não digais, tenho experimentado tantas vezes a minha fraqueza nessa tentação. Se a experimentastes, foi por haver de sempre faltado à confiança. Não falteis mais e não mais sucumbireis. Pedro, andando sobre as águas por ordem de Cristo Jesus, começou a afundar assim que lhe faltou a fé e a confiança. E só foi salvo pela volta desse sentimento
que lhe atraiu a proteção do seu divino mestre. Nas tentações, mormente nas que geralmente são violentas, atenta aos primeiros botes da paixão, aplicai-vos a lhe sustentar os primeiros movimentos. Se deixardes à imaginação tempo para se esquentar, ao coração tempo para se prender ao objeto, e isto por uma defesa fraca de vossa parte, esta infidelidade enfraquecer-vos-á ainda mais. A paixão tratada com considerações grimpa logo. Era apenas uma faísca que teria sido fácil apagar. Mas por essa negligência torna-se um abrasamento que ganha todas as potências da alma. Ainda mais necessário é este conselho nas tentações cuja força redobra pelas impressões que elas produzem nos sentidos. Então fazem-se mister rasgos de uma misericórdia particular para se conservar no meio das chamas, sem ser por elas danificado. A diligência em prevenir esse perigo ou vos teria preservado da tentação, ou vos teria assegurado a proteção de Deus para sairdes dela sem receber ferimento. Quando não se tem experiência, devem-se revelar ao seu confessor as tentações assim que começam. Assim aprende-se a maneira de combatê-las. E assim nos desfazemos delas mais facilmente. Esse ato de humildade e de simplicidade cristã atrai graças particulares do céu. Uma alma que, segundo a ordem estabelecida pela providência, quer conduzir-se pela trilha da obediência, merece que o Senhor se interesse especialmente por ela nas suas penas. Por isto, com frequência sucede já não causarem essas tentações perturbação, mal as revelamos ao ministro do Senhor. Se as calamos na esperança de que elas passarão, ordinariamente damos-lhes tempo para se fortificarem e elas se tornam mais difíceis de vencer. Capítulo 9. Sobre as tentações frequentes, é nos intervalos da paz que nos devemos preparar para a guerra. Quando estamos expostos a tentações frequentes, devemos, no tempo da calma, premunir-nos contra os ataques delas, aurir forças para lhes resistir. Aquele que espera pelo momento do combate para a ele se dispor, infalivelmente é surpreendido e logo vencido. É no tempo de paz que nos devemos preparar para a guerra. Esta máxima é geralmente reconhecida. Devemos fazer uso dela na piedade, onde as derrotas são de consequência inteiramente outra que nas coisas temporais, visto que privam de um reino eterno. Esta preparação consiste numa vida recolhida, interior. Entregue à dissipação, uma alma não presta a princípio toda a atenção que deve prestar ao que se passa no seu coração. A tentação faz progressos antes que ela esteja em estado de renunciar-lhe. Ocupada com inutilidades, a mente custa a refletir seriamente sobre os motivos de religião que podem contrabalançar o atrativo da paixão. No recolhimento, a alma ocupada de Deus e de bons sentimentos, de longe vê vir o inimigo. Precata-se de início e acha na sua mente e no seu coração armas prontinhas para combatê-lo com êxito.
A mente ocupada das verdades da fé, o coração apegado à virtude pelos sentimentos habituais que o guiam, dificilmente são abalados pelas falsas satisfações que a paixão apresenta. Ao clarão desse facho da fé, facilmente reconhecemos o precipício horrendo a que a tentação conduz, concebemos o horror dele, afastamo-nos dele para ele nos não deixarmos arrastar. A oração assídua, a proteção que reclamamos dos santos e sobretudo da Mãe de Deus, abrem os tesouros do céu. Fazem dele descer essas graças de escolha de que se torna indigna uma alma dissipada que não pensa em solicitá-las. Se essa vida recolhida for sustentada pelos sacramentos dos quais nos aproximamos a miúde, para isto nos preparando com cuidado, ainda em mais segurança estaremos. Ainda mesmo quando sucumbíssemos algumas vezes, não devemos afastar-nos dos sacramentos. Muito antes, a eles devemos recorrer mais frequentemente. O sacramento da penitência foi estabelecido não somente para perdoar os pecados que se cometeram, mas ainda para conferir graças particulares que afastam dos pecados que ainda se poderiam cometer, graças que fortificam contra as paixões que os fizeram cometer. Afastando-nos do sacramento, privamo-nos dessas graças especiais e tornamo-nos sempre mais fracos. À medida que mais a miúde nos aproximamos do sacramento da reconciliação, concebemos sempre mais horror ao pecado. Este horror, mais vezes reiterado, imprime-se mais fortemente, age mais vivamente na alma e sustenta mais poderosamente na ocasião. Aliás, todos os doutores convêm que uma pessoa que teve a desdita de cair num pecado mortal, mormente quando tem pendor para ele, não deve adiar por muito tempo sair desse estado, porque privada da graça santificante e por isso afastada de Deus, de quem se tornou inimiga, está em maior perigo de cair em semelhantes pecados, se for de novo atacada pela tentação. Causa ela, pois, a si mesma grandíssimo prejuízo quando se afasta do sacramento da penitência. A Santa Comunhão também é um meio poderoso para se sustentar contra as tentações se nos aproximarmos dela com santas disposições. Nela recebemos Jesus Cristo, Salvador de nossas almas. Depois de se haver dado a nós, podemos pensar que Ele nos recusará os socorros que devem prender-nos a Ele? Ele só vem ao nosso coração para afirmá-lo no bem. O Santo Concílio de Trento, falando da Divina Eucaristia, diz: Jesus Cristo quis que esse sacramento fosse recebido como alimento espiritual das almas, alimento que as sustentasse e fortificasse, e como um antídoto pelo qual fôssemos libertos das faltas diárias e preservados dos pecados mortais. Se há estado em que a alma tem a necessidade premente de um socorro particular que a sustente no bem, que a fortifique contra os inimigos da sua salvação, que a preserve dos pecados mortais, esse estado é, sem dúvida, esse em que se acha a alma sujeita às tentações. Nunca essa comida celeste, esse antídoto poderoso e é mais necessário.
Privar-se por culpa própria de tamanho bem estabelecido para o fim que se deseja nesse estado, não é querer expor-se a sentir todo o peso da sua fraqueza. Aliás, essa alma que quer aproximar-se santamente dos sacramentos está ocupada desse grande objeto, cheio dos sentimentos de piedade que quer trazer a eles. O seu coração faz diversão às tentações que o assediam e fica poderosamente empenhado em não admitir coisa alguma que possa opor óbice às graças que ele solicita. Sobre este artigo, entretanto, é ao confessor que compete julgar das disposições. É a ele que cabe prescrever o que uma alma deve fazer nesse estado para não cair na ilusão. A todos esses meios de se premunir contra as tentações a que uma alma está exposta, pode-se juntar a penitência. Ela atrai graças, humilha o espírito, amortece as paixões, expia os pecados, as faltas, as infidelidades, desperta o fervor, excita a vigilância. Não se deve, entretanto, empregá-la sem discrição nem discernimento. Devemos nos mortificar, mas até certo ponto, para além do qual haveria um excesso capaz de prejudicar a saúde que a prudência cristã e religiosa manda poupar. Empregam-se sempre com êxito as práticas da penitência contra a maioria das paixões. Mas há tentações em que essas práticas podem ser perniciosas a certas pessoas no tocante ao seu caráter, ao seu temperamento. Para essas pessoas, devem as penitências ser interditas. E essas pessoas nada devem fazer nesse gênero sem conselho e sem permissão. Capítulo 10. As vantagens das tentações. Não encaramos as tentações sob o seu verdadeiro ponto de vista. Daí vem o entristecermos-nos tanto com elas. Só prestamos atenção ao perigo a que elas nos expõem, ao mal a que nos levam. Mas não pensamos nas vantagens que delas podemos tirar, nos bens espirituais que elas podem proporcionar-nos. Esta ignorância ou esta falta de reflexão é a causa do pouco proveito que nelas achamos. As reflexões seguintes servirão para nos fazer suportar mais pacientemente e dar-nos-ão mais facilidade para vencê-las. As tentações podem empenhar um coração cristão na prática das virtudes mais sólidas e fazer-lhe adquirir grandes merecimentos para o céu. Bem grande consolação é poderdes tirar dos próprios inimigos que vos atacam vantagens eternas e poderdes fazê-los servir à vossa felicidade. A vista de tamanho bem não pode deixar de animar uma alma no combate. É um motivo que nos propõe o apóstolo Santiago. Considerai um motivo de alegria quando fordes atacados de diferentes tentações, quando fordes postos em diversas provações, sabendo que essas provações em que vossa fé é posta produzem a paciência e que a paciência dá a perfeição às obras. O homem reflete pouco sobre si mesmo, conhece-se pouco, evita examinar-se a fundo
com medo de achar em si defeitos de que o amor próprio teria de curar. Toda a sua atenção dedica-se, pois, naturalmente, a paliar aos seus próprios olhos os seus vícios, a salientar as suas boas qualidades. Desta conduta tão pouco sábia é que vem esse amor próprio tão delicado, tão sensível, tão susceptível, essa vã estima que ele tem de si mesmo, essa presunção que o expõe a tantos perigos. Essa vaidade, essa preferência que ele se dá sobre os outros. O orgulho, fonte de todos os males, cega-o sobre sua miséria, sobre os seus defeitos, sobre as suas quedas, sobre as suas fraquezas. As próprias pessoas que se afeiçoam à piedade nem sempre estão isentas dessa vã complacência tão natural de uma alma que se nutre das suas virtudes e que procura a distinção e a estima. É um princípio de orgulho, de vaidade que as eleva aos seus próprios olhos, que as enche de si mesmas, que as faz contar com as suas próprias forças e que as mantém numa segurança temerária e perigosa. Veneno sutil que muitas vezes infecta as ações mais santas em aparência. As tentações são um remédio soberano para esse mal tão perigoso e para suas consequências funestas. Elas desvendam ao homem todo o seu coração, fazem-lhe conhecer tal qual é quando está entregue a si mesmo, sem que lhe possa ocultá-lo ou disfarçá-lo a si mesmo. Ao clarão desse triste facho, ele vê todas as misérias desse coração, todas as fraquezas, toda a corrupção. Atacado alternativamente por diferentes paixões de inveja, de ciúme, de ódio, de vingança, e por outras ainda mais baixas e mais vergonhosas, ele vê no seu coração o germe de todas aquelas que arrastam os homens às maiores desordens e facilmente se persuade de que naturalmente nada tem acima deles. O primeiro efeito que essa visão produz numa alma cristã é inspirar-lhe uma humildade proporcionada à miséria em que ela se acha. Ela só vê em si motivos de humilhação e de desprezo. A estima que poderia conceder a si por algumas boas qualidades que vislumbra no seu coração, logo é abatida por essa chusma de más inclinações contra as quais é obrigada a lutar incessantemente. Ela é, a seus próprios olhos, o que seria aos olhos dos homens se o seu coração, com todas as suas paixões, lhes fosse desvendado. Já não tem por si mesma, senão os sentimentos de um desprezo cristão, que a humilham diante de Deus e que fazem cessar de sua parte toda a pretensão diante dos homens. Que vantagens uma alma não tiraria desse conhecimento sustentado pelo espírito de religião? É ela afligida, sofre, submissa à providência, pensa em que mesmo assim Deus ainda a poupa e não a trata segundo a corrupção do seu coração. É consolada, recebe benefícios, então adora a bondade do seu Deus que se digna de tratá-la tão favoravelmente. O contraste entre a sua indignidade e a bondade divina
excita-lhe no coração a mais viva gratidão, faz nascer nele os sentimentos do amor mais perfeito. Na convicção em que está de ser indigna dos bens que recebe, de só os dever a uma misericórdia infinita, ela aperfeiçoa a sua humildade, essa virtude tão necessária e o recurso de tantas virtudes. Uma alma a quem as tentações fazem conhecer toda a baixeza do seu coração, sente diante de Deus a mesma confusão que sentiria diante dos homens se fosse por eles conhecida. Confusão salutar que a esperança sustenta. Assim sendo, guiada pelo espírito de religião, ela já não se irrita contra o proceder das criaturas a seu respeito, por mais duro, por mais desagradável que lhe possa ser. A luz da fé faz-te ver que ela merece ainda mais desprezo do que lhe é testemunhado, e que se as pessoas não levam ainda mais longe esse desprezo, é que a não conhecem tal como ela é no fundo, é que a caridade lhes oculta mesmo uma parte daquilo que aparece exteriormente. Será preciso mais para lhe fazer perder para sempre toda a vã estima de si mesma? Capítulo 11. Continuação do capítulo precedente. Uma alma sujeita às tentações e que quer operar a sua salvação, apega-se mais fortemente a Deus e vive em maior vigilância. O conhecimento da corrupção do coração dado pelas tentações a uma alma cristã produz outro efeito que, bem sustentado, a conduza à perfeição. Uma alma sujeita às tentações e que quer operar a sua salvação apega-se mais fortemente a Deus. Vive em maior vigilância sobre si mesma. Dois meios bem próprios para lhe proporcionar grandes progressos na trilha da santidade. Essa alma vê no seu coração uma multidão de inimigos. Conhece toda a sua fraqueza e, posto que sinta em si bastante resolução para com as graças ordinárias, em ocasiões pouco urgentes e com relação a objetos pouco interessantes, resistir a alguns, está convencida tanto pela depravação do seu coração como por uma triste experiência e como pelos princípios da religião, de que sem graças especiais não terá bastante ânimo e força para resistir a ataques mais vivos. Que faz, pois, uma alma cristã esclarecida por essas luzes e espantada com um combate tão desigual? Procura um socorro poderoso que possa sustentá-la contra todos os seus inimigos e, sobretudo, contra os mais temíveis. A fé lhe ensina que só junto a Deus pode ela achar esse socorro para si tão necessário e que efetivamente o achará se o implorar com ardor e perseverança. É, pois, a Ele que ela se dirige sem cessar, com inteira confiança. Ao primeiro movimento que o inimigo faz para atacá-la, ergue ela os olhos para as santas montanhas de onde lhe deve vir o socorro. Solicita-o pelas suas preces, atrai-o pelos seus desejos. Todos os afetos do seu coração falam, rogam para o tê-lo. Quanto mais esforço a tentação faz para arrastá-la,
tanto mais ela se apega a Deus pelos seus sentimentos. É uma criança que, andando à beira dos precipícios ou achando-se cercada de ferozes animais, agarra-se mais fortemente a seu pai, que é só quem pode garanti-la, à medida que as passagens são mais escorregadias e mais perigosas, e à medida que ela está mais exposta a receber mortais ferimentos. Sob a proteção do seu Deus, como santo rei profeta, ela não mais teme inimigos sempre fracos contra uma fé viva que lhe desvenda bens eternos, contra uma firme esperança que lhe atrai as graças particulares que Deus prometeu a confiá-los. Não os conta mais esses inimigos que ela considerava tão temíveis. Despreza-os ou ataca-os com segurança. E nestas disposições obtém de Deus a vitória. Esse benefício, muitas vezes concedido, faz-lhe conhecer de maneira mais assinalada a bondade, a misericórdia de Deus que tão especialmente se interessa pela sua felicidade. E com isso, o seu amor a Deus torna-se mais forte e mais ardente. As tentações, se as encararmos e as suportarmos segundo as máximas da religião, apegam, pois, a alma mais fortemente a Deus pelas virtudes principais, pela fé, pela esperança, pela caridade, das quais a obrigam a produzir atos mais frequentes. Mas, por outro lado, a convicção da sua fraqueza obriga a alma a viver em maior vigilância sobre si mesma. O homem fraco é tímido e o é na proporção da sua fraqueza. Essa timidez dá-lhe uma circunspecção singular para evitar tudo que lhe possa atrair inimigos ou despertar o ódio dos que ele já tem. É atento sobre todos os seus passos, sobre todas as suas palavras. Não ataca ninguém porque não tem confiança de poder resistir. É este o procedimento que com mais cuidado ainda observa a alma cristã. Evita tudo que possa despertar as tentações a que é sujeita, tudo que possa proporcionar-lhe novas. Pelos oráculos do Espírito Santo, sabe que aquele que se expõe temerariamente ao combate merece perecer nele. No temor de experimentar toda a sua fraqueza, se tornar indigna do socorro do céu pela sua presunção, está continuamente atenta sobre a sua mente, sobre o seu coração, com medo de que se insinue neste algum novo inimigo, ou de que os que nele estão escondidos, aproveitando-se da sua negligência, se apoderem dos seus sentimentos e façam provar a doçura envenenada da paixão e a arrastem ao precipício. A vigilância parece-lhe tanto mais necessária quanto a tentação nem sempre age à força aberta. Toma desvios, engana por pretextos, seduz pela aparência do bem, para de mansinho conduzir a alma às armadilhas. As paixões nem sempre se mostram a descoberto, para se não deixarem reconhecer. Há umas que se insinuam insensivelmente, que se disfarçam para se introduzirem no coração sem que a gente o desconfie. Uma alma pouco atenta dá-lhes tempo de se fortalecer, ou só fracas barreiras opõem à sedução.
Pelo contrário, a alma, que pelos combates que tem de sustentar conhece toda a consequência que há em sentir novas inclinações ou em ter a menor complacência para com as antigas, está tão alerta que vislumbra os menores movimentos que se operam no seu coração. Procura-lhes a causa para remediá-los. Mal reconhece o inimigo, afasta-o, precata-se contra os seus ataques. Assim, a vigilância que ela emprega é seguro baluarte que a defende contra as tentações de fora e de dentro. Ela nunca é colhida desprevenida. A paixão a acha sempre em estado de defesa. Muitas vezes nós procedemos sem precaução em tempo de paz e durante a calma, mas em tempo de guerra e durante a tempestade, estamos muito atentos a tudo se não queremos sucumbir e naufragar. A vigilância entretém a união com Deus. Esta união confere docilidade às inspirações do Espírito Santo e esta docilidade conduz à perfeição. Capítulo 12. Felizes efeitos das tentações nas almas negligentes. As tentações que parecem dever perder as almas negligentes, muitas vezes têm sido um meio de que Deus se tem servido para retirá-las do estado de displicência em que elas viviam e para lhes fazer praticar a virtude com o fervor porfiado. Há almas que levam uma vida esmorecida nas vias da piedade. Na verdade, não há desordem assinalada na conduta delas, mas também elas não dão atenção à sua perfeição. Se não cometem dessas graves faltas que as afastariam de Deus, fazem pouco bem pelo pouco cuidado que têm de praticar a mortificação dos sentidos e das paixões, mesmo honestas e em certo sentido inocentes, ou que lhes parecem tais, e de agirem habitualmente num espírito de fé. A sua vida, tudo natural na maioria das suas ações, bem pouco mérito tem perante Deus. Elas são como uma nau que em tempo de calmaria quase não faz caminho. Por misericórdia, Deus perturba essa calmaria por tempestades. A tentação desperta a piedade adormecida nessa alma que Deus ilumina nesse momento e que atrai a si por sua graça. Ela se vê de repente à borda de um precipício que lhe faz horror. Vê-se a braços com inimigos que empregam alternativamente a doçura e o terror para seduzi-la ou intimidá-la. A religião age então no coração dela com mais força. Assustada com o perigo, recorre ela ao seu Deus, em quem põe toda a sua confiança para sair vitoriosa do combate. Se os assaltos se renovam para evitar perder-se, pensa ela seriamente em se fortificar contra os ataques reiterados dos seus inimigos, por todos os meios que a fé lhe fornece. Destarte aplicada à oração, que deve alcançar-lhe as graças de força de que ela precisa para resistir. Unida a Deus, a quem o perigo em que ela se acha reconduz sem cessar, vigilante sobre si mesma para não cair nas ciladas que lhe são armadas, ela não age mais senão por motivos de piedade. Coloca-se num contínuo exercício de virtude.
tudo o que deseja, tudo o que faz, quer que seja uma homenagem que seu coração preste a Deus. Quanto mais espremida se sentir pelas paixões que atacarem, tanto mais se firmará na determinação de nunca se afastar dessa trilha, a única que pode pô-la a coberto dos ataques dos seus inimigos. Assim, de uma vida negligente passa ela logo uma vida de fervor, em que todos os seus momentos são consagrados a Deus. Essa mudança deve ocorrer se essa alma até então tíbia e displicente for fiel à sua graça. Porquanto assim atacada pela tentação, vendo a sua salvação em perigo, querendo evitar a desgraça irreparável da sua perdição, por pouco que raciocinar segundo os princípios da fé, compreenderá ela desde logo que haveria presunção, e uma presunção bem culpada, se esperasse de Deus a vitória sem empregar para alcançar nenhum dos meios a que Deus a ligou. Uma alma que, a pretexto da misericórdia de Deus, pretendesse ter os socorros para resistir às paixões que a atacam, embora levasse uma vida dissipada e omitisse ou cumprisse com negligência os exercícios de piedade, embora se aproximasse dos sacramentos ou raramente ou com pouca preparação, e não quisesse incomodar-se para evitar as faltas leves, essa alma tentaria a Deus, tornar-se-ia indigna do seu socorro. Mereceria que Deus permitisse que ela experimentasse toda a sua fraqueza e se tornasse escrava de todas as suas paixões. Com tais disposições, poder-se-ia dizer com verdade que essa alma tíbia e covarde não quereria sinceramente resistir, porquanto querer o fim sem empregar os meios é realmente não querer. Deus lhe diria com justiça, como dizia ao seu povo: a vossa perdição vem de vós, ó Israel. Oséias 13:9. Não falo, pois, de uma alma desse caráter. Falo daquela que, apesar da sua negligência, teme bastante o pecado, ama bastante o Senhor, para estar na disposição sincera de não ofender mortalmente e, por conseguinte, de empregar os meios que Deus lhe deu para obter a sua proteção. A tentação é utilíssima a essa alma para tirá-la da sua indolência e para lhe fazer renascer o seu fervor. Os padres na vida espiritual, convém que Deus permite às vezes que uma alma que está na tibieza caia em alguma falta grave para tirá-la do seu torpor pelo horror que ela sente dessa falta. Capítulo 13. O tempo empregado em combater a tentação não é tempo perdido. O que aflige muitas pessoas sujeitas às tentações é imaginarem perder o seu tempo nesses combates. Dizem elas: raramente posso viver no recolhimento. Se quero aplicar-me à meditação, recitar orações, passar algum tempo junto de Jesus Cristo, residente no sacramento do seu amor, não posso ocupar-me de Deus. É esse quase sempre o tempo em que as tentações vêm assediar-me, e passo quase todo inteiramente ocupada em me defender contra a impressão delas. Topo com esses inimigos importunos e encarniçados até na mesa santa, onde vou receber meu Salvador e nutrir-me do Deus das virtudes.
Que fruto pode tirar-se de exercícios de piedade feitos nesta agitação? Este pensamento lança essas pessoas assim tentadas num abatimento perigoso. Para curá-las, tranquilizá-las e consolá-las, é importante pôr-lhes debaixo dos olhos os princípios e as reflexões que devem fazer-lhes conhecer o seu erro e toda a vantagem que esse estado penoso lhes proporciona quando elas são fiéis. É uma máxima universalmente reconhecida que não devemos servir a Deus segundo as nossas ideias e os nossos gostos. Devemos servi-lo como Ele o exige e tal como lhe apraz a Ele. Deus liga suas graças e suas recompensas, não precisamente as boas obras que nos impomos, porém as que Ele autoriza ou que pede de nós. Neste princípio é que se funda a decisão de que, se a obediência vos aplica a algum emprego que vos impede de estar na meditação, satisfazendo esse emprego com o espírito interior, sois tão agradável a Deus quanto se estivesseis na meditação. E se tirasseis de vós mesmo o exercício desse emprego para orar e para meditar, não serviríeis o Senhor como Ele quer. Faltaríeis para com Ele, ao invés de o honrar. Este princípio bastaria para vos convencer de que não perdeis o vosso tempo quando, durante os exercícios de piedade, estáis ocupada em combater o inimigo da salvação. O demônio só tem poder contra os homens na medida em que Deus lhe o permite. Ele não pode pôr Jó em tantas provações e tentá-lo de tantas maneiras, senão por expressa permissão do Senhor. Deus permite, pois, esse estado de tentação em que vos achais. E como as distrações são uma espécie de tentação, deve-se aplicar-lhes o que aqui dizemos. Como quer então Deus que os sirvais? Será por uma meditação seguida e ininterrupta das coisas santas? Será por amorosos colóquios com Ele, colóquios que nenhum afeto terreno venha perturbar? Não, Ele quer que os sirvais por uma resistência fiel e constante a tudo que o inimigo vos inspira para vos seduzir e para vos fazer renunciar ao seu divino amor. Quer que, a exemplo dos judeus, ao reerguerem os muros de Jerusalém, empunheis com uma das mãos a espada para resistir aos inimigos que vos atacam, e com a outra trabalheis em elevar o edifício espiritual da vossa perfeição pelos sentimentos de uma fé viva, de uma esperança firme. Digo firme na vontade, embora a contragosto vosso, seja ela vacilante na imaginação. Tendes tido essa fidelidade? Então tendes cumprido a vontade de Deus e o tendes honrado como Ele o pedia de vós nesse momento. Tendes-lhe sido tão agradável na vossa submissão, na vossa paciência, na vossa fidelidade em resistir às tentações, como se tivesseis feito uma meditação animada de fervor mais sensível, cheia de sentimentos os mais afetuosos. Pergunto-vos, perdemos o nosso tempo quando procedemos de maneira tão assinalada e tão sólida? Deveis, pois, ficar tão satisfeita após um exercício em que, pela misericórdia de Deus, houverdes suportado corajosamente os assaltos dos inimigos da salvação, como se a houvesseis feito na maior tranquilidade. Tereis tido nela menos doçura e gosto, porém o fruto
bem longe de ser com isso diminuído, só terá feito aumentar. Tereis feito a vontade de Deus. Deus reconhecê-lo-á pelas graças de que vos cumulará. O cumprimento dessa vontade santa ter-vos-á sido mais penoso. Essa pena não será esquecida na recompensa que receberdes. O Espírito Santo assegura-nos disto pelo órgão do apóstolo. Deus não é injusto para esquecer as nossas penas e os nossos trabalhos. O tempo que empregamos em combater as tentações não é, pois, um tempo perdido para a alma fiel, não somente porque prestamos a Deus a honra e a homenagem que Ele exige e pela maneira como a exige, como ainda porque nesses combates adquirimos méritos que se multiplicam a cada instante. As perseguições, multiplicando os sofrimentos dos mártires, aumentavam-lhes a coroa. As tentações são uma perseguição que tem o mesmo efeito quando somos fiéis. No Eclesiástico, capítulo 31, o Espírito Santo declara: feliz o homem que pôde violar o mandamento de Deus e o não violou, que pôde fazer mal e o não fez. A sua felicidade corresponde ao mérito que ele adquiriu pela sua fidelidade. Baseado neste princípio, quando obedeceis à lei de Deus e quando cumpris a sua vontade de uma maneira que é penosa para a natureza, tendes duplo mérito: haverdes obedecido e o haverdes feito com esforço, resistindo e combatendo. O sacrifício que fazeis do pendor natural que vos impele, que vos preme, é recompensado tanto no tempo por novas graças, como na eternidade por um aumento de glória e de felicidade. Argumentando com fundamento no mesmo princípio, que tesouro de méritos não deve amontoar uma alma que, atacada por diferentes tentações, as combate generosamente para se não separar de Deus. É certo que cada sacrifício que fazemos a Deus tem o seu merecimento e terá a sua recompensa. A cada vez que a alma fiel resistiu à tentação, pode-se dizer, ela pôde violar o mandamento, pôde fazer o mal e o não fez. Porém, que número de sacrifícios não faz uma alma que, frequentemente atacada, solicitada pela paixão, desaprova-a constantemente, renuncia ao objeto que ela apresenta, resiste-lhe com perseverança. Há poucos momentos que não sejam assinalados por uma vitória. Os esforços reiterados e diversificados do inimigo só fazem aumentar o número das vítimas que a alma fiel oferece ao seu Deus. Que tesouro de méritos não achará ela nessas espécies de combates singulares com a paixão? Nem sempre ela percebe todos os seus sacrifícios, mas não há nenhum deles que escape à vigilância do Senhor, nenhum que não tenha a sua recompensa. Será preciso mais para consolar uma alma nesse estado e para animá-la à perseverança? Se o combate é penoso, a coroa é brilhante, é imortal, é um momento de pena e um peso imenso de glória. E quereríamos perdê-lo por uma satisfação de um momento?
o mérito não se cinge a esses sacrifícios tão a miúde reiterados. Essa alma acha novos tesouros dele nas virtudes interiores que pratica durante esse estado de tentação. Ela bem sente que não pode resistir com constância sem o socorro do céu, sem se tornar atenta às vistas e aos objetos da fé, sem se entregar aos sentimentos da esperança e do amor divino. Seu coração está, então, num exercício contínuo de oração e dos atos dessas excelentes virtudes. Se um ato de amor de Deus tem um mérito tão assinalado que pode reconciliar o pecador com Deus, quantos méritos não adquire uma alma que, para se sustentar nos combates da tentação, produz tão a miúde esses atos tão meritórios. É, pois, a míngua de reflexão que se acredita num estado de inação para o céu e para a virtude, quando se está ocupado em combater as tentações. Ao contrário, evidente é, pelo que acabamos de dizer, que se está na maior ação e num exercício contínuo para merecer um e para praticar a outro.